Se você aprendeu cálculos trabalhistas na sua graduação, daquele jeito assim, jogado, sem qualquer tipo de raciocínio, sem qualquer tipo de lógica, fique comigo nesse vídeo, porque a partir de hoje você vai entender a categorização das verbas trabalhistas. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Melhorim. Eu sou o Frederico e antes da gente seguir com o nosso vídeo eu quero pedir para você, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o joinha e também de ativar o sininho, para que sempre que sair um vídeo novo da Melhorim, você vai ser notificado em primeira mão e acompanhar esse conteúdo, tá certo? Hoje eu quero conversar com você sobre a categorização das verbas trabalhistas. Nos cursos de graduação, quando a gente vai aprender, pelo menos comigo foi assim, quando vai ensinar a parte de cálculos trabalhistas, além de ser um conteúdo pequeno, com uma carga horária baixa, os professores geralmente falam assim, olha, a gente vai aprender a calcular as verbas trabalhistas. Horas extras, o cálculo é assim, adicional noturno, o cálculo é assim, férias, 13º, aviso prévio, saldo de salário, sem qualquer tipo de lógica. Não tem um raciocínio ali envolvido. E a partir de hoje, você vai entender a categorização Melhorim das verbas trabalhistas e, de acordo com cada uma das categorias, você vai entender como que é o funcionamento, a dinâmica de cada uma das verbas. Mesmo que você não conheça o cálculo da verba naquele momento, você vai saber como proceder, onde procurar informação e você vai ter uma noção de como será o cálculo. As verbas trabalhistas, elas são classificadas em 5 grandes grupos. Nós temos as verbas iniciais. O que são as verbas iniciais? São aquelas definidas entre empregado e empregador no início do contrato de trabalho. Quando assina o contrato de trabalho, as partes elas sentam e elas irão definir quais serão as verbas iniciais a serem pagas pela empresa. Geralmente, dentro das verbas salariais, nós temos o salário, que é a principal obrigação da empresa em relação ao contrato de trabalho. Dentro, nós temos também comissões, que é um tipo de salário. São aquelas verbas definidas no início do contrato. A principal delas é o salário. Depois, nós temos as verbas condicionantes. O que são verbas condicionantes? Ficou grande aqui, mas verbas condicionantes são aquelas que dependem de uma determinada condição para ser paga. Enquanto aquela condição ela perdura, a verba vai ser paga. Assim que aquela condição cessa, o pagamento também será cessado. Exemplos: adicional de insalubridade, de periculosidade, gratificação de função, diárias, prêmios. O pagamento ele vai ser pago durante os meses enquanto aquela condição perdurar. Depois disso, nós temos as verbas relacionadas à jornada de trabalho. São aquelas verbas que dependem de alguma ocorrência relacionada à jornada de trabalho. Trabalhou à noite? Tem direito ao adicional noturno. É uma verba vinculada à jornada de trabalho. Trabalhou além da carga horária para o qual foi contratado? Tem direito a horas extras. Verba relacionada à jornada. Não gozou o intervalo intra-jornada, não gozou o feriado, o descanso semanal? Verbas relacionadas à jornada de trabalho. Só para mostrar para vocês que essas verbas possuem mais ou menos a mesma dinâmica. Quando tem hora extra, a gente sabe a forma de calcular, a base de cálculo, a gente precisa descobrir o valor do salário hora, adicional. Ao mesmo tempo, se tiver o descumprimento do intervalo intra-jornada, aquele dentro, a gente sabe que o cálculo vai ser praticamente o mesmo. A base de cálculo vai ser a mesma, o adicional provavelmente vai ser o mesmo, a forma de calcular vai ser a mesma. E eu sei que como todas elas pertencem a essa categoria, o cálculo vai seguir praticamente o mesmo. Depois aqui nós temos as verbas contínuas. Verbas contínuas são aquelas que basta o contrato de trabalho estar ativo que, em razão de lei, de negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva, ou então pelo regulamento interno da empresa, essas verbas deverão ser quitadas. Exemplo: férias, 13º, fundo de garantia. Todas elas, basta o contrato estar ativo que elas deverão ser quitadas. E por fim, nós temos as verbas rescisórias, que são aquelas verbas que serão devidas na quitação do contrato. É onde o empregador vai dar quitação e vai pagar todas aquelas verbas que estão pendentes. E existem algumas que são específicas como verbas rescisórias. Por exemplo, aviso prévio, multa de 40%. Todas elas enquadram aqui. O que eu quero falar para vocês? Dentro de cada uma dessas categorias,
vocês vão ter verbas salariais e verbas indenizatórias. Então, dentro de cada uma dessas categorias, você vai encontrar as verbas com as duas naturezas. E essa categorização vai te ajudar a entender um pouco mais sobre os reflexos trabalhistas. Por quê? Essa ordem que eu estou mostrando aqui, ela é proposital, porque de acordo com essa ordem, você sabe como serão as repercussões de uma verba inicial, por exemplo, nas demais verbas. Só que isso aí vai ser tema para um outro vídeo. Eu quero conversar com você e explicar como que essa categorização aqui vai te ajudar a entender a repercussão, a apuração dos reflexos, tá certo? A partir de hoje, a hora que você se deparar com uma verba no contra-cheque do empregado, por exemplo, um adicional de quebra de caixa, o que é essa verba? Converse com ela. Vai se enquadrar em qual categoria? É uma verba inicial? Até poderia ser definida no início do contrato, mas não é. É uma verba condicionante? Pode ser, porque o adicional de quebra de caixa vai ser devido para aqueles empregados que geralmente trabalham em caixa e tem aquele risco de ter uma diferença no seu caixa. E esse adicional é justamente para cobrir essas diferenças, para ajudar a cobrir essas diferenças. Ou então tem algumas empresas que pagam justamente como uma forma de remunerar o empregado que trabalha no caixa. É uma condição. Se ele sair do caixa, automaticamente o adicional também vai cair. Então sim, é uma verba que parece ser condicionante. Vinculada à jornada, não. Contínua, não, porque depende de uma condição. E rescisória, talvez terá um resquício ali no último mês do contrato a ser quitado. Então pode. Mas dentre essas verbas, a mais forte que eu vi é a classificação como condicionante. E o que eu quero mostrar aqui para vocês? Primeira coisa, tem verba que vai ser enquadrada em mais de uma categoria. Porém, sempre ela vai ter uma categoria principal. Então aqui, condicionante. E como ela é condicionante, eu tenho mais ou menos noção da forma como ela vai ser calculada. Eu sei que essa verba existe em razão de alguma previsão legal, ou então porque tem na convenção coletiva ou acordo coletivo daquela categoria, ou pelo regulamento interno da empresa. Eu posso pesquisar na lei, eu faço uma pesquisa, não encontrei nada, olho na convenção coletiva, não encontrei nada, eu olho no regulamento interno da empresa. Se o regulamento interno não for escrito, eu vou nos contra-cheques e eu vejo como que era quitado, qual era o cargo daquele empregado e eu vou ter uma dimensão de como proceder. Geralmente, as verbas condicionantes, elas são calculadas com base em um percentual em cima de uma base de cálculo. 30%, 40%, 10%, geralmente é assim. Então eu tenho mais ou menos uma noção de como poderá ser calculada. Lógico que nós temos exceções, certo? Então eu dei só esse exemplo adicional de quebra de caixa para você ter dimensão de como funciona. E o adicional de quebra de caixa, por ele integrar as verbas condicionantes, eu sei que essa verba vai integrar a base de cálculo das verbas relacionadas à jornada, das verbas contínuas e também das verbas rescisórias. Então, se você estiver pleiteando uma ação, por exemplo, um adicional de quebra de caixa, automaticamente você vai ter que fazer já todos os pedidos para incluir essa verba na base de cálculo das outras verbas de jornada, contínuas e rescisórias. Mas isso aí não se preocupe, é tema para a próxima aula. Se você gostou desse vídeo, deixa um feedback para a gente aqui nos comentários. O que você achou? Te ajudou? É novidade? Fez sentido? Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha para a gente e também ativar o sininho. Um grande abraço e eu espero você na próxima aula.